Então, o sistema respiratório, ele possui basicamente três funções. A primeira é favorecer as trocas gasosas. Como ele é composto por uma rede de tubos, ele está intimamente conectado ao nosso sistema circulatório, então ele conduz do meio externo o oxigênio até o nosso sangue e do sangue ele traz para o meio externo o gás carbônico. A segunda função é a regulação do pH sanguíneo, conforme já foi falado no vídeo sobre o sistema circulatório. Se ele diminui a quantidade de gás carbônico do sangue, consequentemente, diminui a acidez do sangue. E a terceira função é contribuir com o nosso olfato, ou seja, a interpretação dos diferentes odores que favorecem a nossa alimentação e a nossa sobrevivência no ambiente, e também a nossa fonação, o nosso sistema respiratório está intimamente relacionado à nossa fala. A respiração ela pode ser de dois tipos: a respiração pulmonar, que é a troca de gases entre o ar atmosférico e os nossos pulmões. Lá dentro dos nossos pulmões, as trocas gasosas ocorrerão em pequenas bolsas denominadas alvéolos, e essa troca gasosa é chamada de hematose. E o outro tipo de respiração é a respiração celular, que é um processo químico, que inclusive nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso, onde lá dentro de cada célula, o oxigênio que é conduzido pelo sangue é utilizado junto com as moléculas orgânicas da nossa digestão para a produção de ATP, que é a energia das células. E o sistema respiratório ele é dividido em duas partes: a parte condutora, formada por cavidades e tubos, que conduzem o ar até os tecidos onde ocorrerá a hematose. Essas cavidades começam pela cavidade nasal, a minha, como vocês podem ver, ela é bem acentuada. E a segunda parte é a parte respiratória, que é composta pelos bronquíolos, os sacos alveolares e os alvéolos, que são os tecidos onde ocorre realmente a hematose. E as nossas cavidades nasais elas são importantes porque elas possuem três funções. A primeira é filtrar as impurezas do ar inspirado. A segunda é aquecê-lo, porque os gases, quando aquecidos, fluem de maneira mais rápida. E a terceira é umidificá-lo. E essa umidificação do ar favorece a hematose, que é a passagem do oxigênio atmosférico para as nossas células, as nossas hemácias. Nesta imagem temos a anatomia geral do sistema respiratório. O ar, conforme já mencionado, entra pelas cavidades nasais e na parte interna estão presentes três projeções ósseas, que são as conchas nasais. Depois ele passa rapidamente pela faringe, que conecta a boca ao esôfago, e é conduzido à laringe, que é um conjunto de cartilagens que fica entre a faringe e a traqueia. Uma das cartilagens da laringe, a epiglote, possui formato de tampa e fecha-se durante a ingestão de alimentos e líquidos, para que estes sigam pelo esôfago, e abre para a laringe durante a respiração. Da laringe, o ar segue pela traqueia, que é um tubo revestido externamente por anéis cartilaginosos. Internamente, a traqueia possui muco e cílios que protegem nossos canais respiratórios contra a entrada de partículas estranhas e micro-organismos. A traqueia se divide em dois brônquios, um em cada pulmão, e estes, dentro dos pulmões, ramificam-se em bronquíolos, que subdividem-se, formando a árvore respiratória. Os pulmões são órgãos esponjosos que possuem a função de expandir-se e contrair-se, permitindo a entrada e saída do ar, respectivamente. Ao final de cada bronquíolo, encontram-se minúsculas bolsas formadas por apenas uma camada de tecido, que são os alvéolos. E o diafragma, visto na imagem, é um músculo em forma de cúpula que divide o nosso tórax do abdômen e possui função principal na nossa ventilação respiratória, conforme veremos na sequência.
Nesta imagem, vemos com mais detalhes os pulmões. O pulmão direito é semidividido por 3 partes, lobo superior, médio e inferior, enquanto o esquerdo possui 2. O esquerdo possui uma curvatura chamada incisura cardíaca, pois o nosso coração é levemente inclinado para a esquerda. O direito é um pouco mais alto por causa da acomodação do fígado. Percebe-se na imagem a pleura parietal, que é um tecido que reveste e protege os nossos pulmões, e ele desliza durante o movimento da caixa torácica, permitindo suas respectivas expansões e contrações. Nesta animação, vemos um bronquíolo terminal, que é a extremidade final da nossa árvore respiratória. Ele é revestido por músculos lisos que mantêm os canais abertos para a passagem do ar. Conectados a ele, temos os sacos alveolares, compostos por centenas de alvéolos, os quais são circundados pelos capilares pulmonares para que o sangue tenha contato íntimo com as células alveolares. Na imagem inferior esquerda, temos a secção de alguns alvéolos, permitindo a visualização de suas principais células. As alveolares tipo 1, que é onde ocorre a hematose, as alveolares tipo 2, que produzem líquido alveolar umidificante, que retém partículas indesejáveis e favorece a hematose, e macrófagos, que fagocitam essas partículas e micro-organismos. O ar chega até o alvéolo passando pelos poros, e o sangue rico em gás carbônico, vindo do coração pelas arteríolas pulmonares, em azul, chega até os capilares. Conforme mostra a animação, o gás oxigênio dos alvéolos passa para as células tipo 1 por difusão e dessas para as hemácias, passando pela membrana basal, enquanto o gás carbônico do sangue faz o contrário. Este retorna pela árvore respiratória, sendo expelido do nosso organismo, enquanto o sangue oxigenado retorna pela vênula pulmonar, na coloração em vermelho, e segue em direção ao coração e deixe para todo o nosso corpo. Interessante que cada pulmão é constituído por cerca de 150 milhões de alvéolos pulmonares. Esses pequenos sacos de paredes finas, formadas por células achatadas. Se eles fossem esticados e colocados um ao lado do outro, teriam a área de aproximadamente uma quadra de tênis. Isso quer dizer que os alvéolos permitem uma maior área de contato possível com o ar atmosférico e em um pequeno espaço. O oxigênio ligado à hemoglobina, que é a proteína presente nas nossas hemácias, forma um composto denominado oxihemoglobina, enquanto o gás carbônico mais a hemoglobina forma a carbohemoglobina. Na verdade, apenas uma parte do gás carbônico forma a carbohemoglobina. A maioria liga-se à água presente no nosso plasma, formando ácido carbônico. E o aumento de gás carbônico no sangue aumenta o pH, aumentando a frequência respiratória, cujo controle voluntário ocorre pelo bulbo encefálico. E com a diminuição do pH, obviamente, diminui a frequência respiratória. A mecânica respiratória, também chamada de ventilação, é realizada por 2 movimentos, a inspiração e a expiração. Então, conforme mostra a animação, na inspiração a caixa torácica se expande com a contração dos músculos intercostais. O diafragma desce, a pleura desliza e os pulmões acompanham, permitindo a entrada de ar. Na expiração, o diafragma sobe, a caixa torácica diminui e os pulmões acompanham, ocorrendo a saída do ar. Então é isto, espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco da anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Obrigado pela atenção e bons estudos!